Segundo princípio, que nós súditos não podemos nos esquecer por estarmos comprometidos com o reino de Deus. Tratarmos a todos com o devido respeito. Como súditos, como servos de Jesus Cristo, nós temos o dever de tratar a todos com o devido respeito. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16 e 17, está escrito: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Jesus, quando veio ao mundo inaugurar a sua igreja, ele não tinha em mente formar um exército de protestadores culturais. Não era a sua intenção unir uma multidão de pessoas nas ruas para marchar em seu nome. Não era a sua intenção unir uma multidão com o fim de dizer aos governantes deste mundo que ele, Jesus, é quem reina. Nem era a sua intenção que os seus súditos tentassem mudar a cultura dominante do mundo. Ele nunca teve a intenção que os seus súditos impusessem ao mundo o seu modo de viver. Ele nunca teve a intenção que nós, cristãos, impuséssemos ao mundo o poder do reino de Deus. Mas uma coisa é certa, ele sempre desejou que o mundo visse em cada um de seus súditos o poder do seu reino, através de atitudes de amor, de manifestações visíveis de vidas altruístas. Jesus não queria que o seu povo viesse e impusesse o reino de forma opressora sobre os outros. Agora ele queria que as pessoas de fora enxergassem o poder do reino dele em cada um daqueles que são seus servos. Consegue perceber a diferença disso? Quando Jesus veio ao mundo, ele tinha o propósito de libertar as pessoas do poder maligno que governa o seu mundo interior. Quando Jesus veio ao mundo, o desejo dele era libertar você do poder do pecado que opera em seu ser. Essa libertação que Jesus operou por meio da cruz, uma vez concretizada em sua vida, mediante a fé na sua obra redentora, dá a você, por meio do Espírito Santo de Deus, poder, dínamo, para que você se torne uma testemunha do reino de Deus. Em outras palavras, dá a você poder para não ser mais subjugado pelo sistema estruturante que rege o nosso mundo presente. E é interessante porque o apóstolo Pedro entendeu isto. E aí ele diz as seguintes palavras: vivam como pessoas livres. Em outras palavras, ele estava dizendo: não vivam mais como prisioneiros de seus desejos. Não se deixem mais serem governadas pela cultura que rege o mundo dos homens. Assim como nós vemos em Efésios, quando Paulo diz: anteriormente, isto é, antes de nos convertermos, antes de nos entregarmos a Jesus Cristo, nós vivíamos assim. Agora já não podemos mais viver assim. Os crentes em Jesus Cristo
são selados com o Espírito Santo de Deus, que os ensina e os guia a toda verdade, permitindo que estes façam escolhas livremente no seu dia a dia. Por isso Pedro também diz: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vocês foram libertos deste poder que subjuga vocês. Vocês agora têm capacidade de escolher entre o bem e o mal. E aí ele diz: não usem agora dessa liberdade para fazerem o mal. Então ele continua dizendo, o apóstolo: lembre-se que vocês são súditos do reino de Deus. Por isso ele diz: vivam como servos de Deus. Como servos de Deus, agora eles são exortados pelo apóstolo Pedro a tratarem a todos com o devido respeito. Pedro conclui, descrevendo como eles deveriam tratar as pessoas. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, a autoridade governamental dos dias dele. No verso 12 deste mesmo capítulo, de Pedro, Pedro já havia dito aos irmãos para viverem de forma exemplar entre os pagãos. Essa mensagem é radical, pois ela caminha na contramão das práticas culturais de nossos dias. A cultura de nossa era presente nos ensina o quê? A buscarmos satisfação pessoal, a partir das conquistas de nossos desejos pessoais. Então eu corro atrás da minha felicidade, eu corro atrás dos meus desejos pessoais, sem me importar com o bem-estar da grande maioria. Então cada um correndo atrás de se autorrealizar. A cultura do reino de Deus nos ensina a buscarmos satisfação pessoal, a partir das conquistas dos desejos pessoais de Deus, não mais dos meus desejos pessoais. Então a satisfação, a realização daquele que é servo de Deus, do cristão, não está na conquista de seus sonhos e de seus desejos, mas de ver os sonhos do seu Senhor e os desejos do seu Senhor realizados. Isso muda tudo em nossas vidas. Assim nós passamos então a atuar no mundo com o objetivo único de servirmos a Deus e servirmos ao nosso próximo, porque eu só sirvo a Deus quando eu sirvo ao próximo. Portanto, eu quero dizer a você: seja um súdito comprometido com a cultura do reino de Deus, tratando todas as pessoas com o devido respeito que elas merecem, sem olhar para a sua opção sexual, para o seu credo, para a sua cultura, para a sua classe social, para a sua raça ou para a sua posição partidária. Seja serva das pessoas. Não permita que o seu prazer pessoal e suas conquistas pessoais coloquem em risco a vida das demais pessoas ao seu redor. Você e eu vivemos em comunidade com os nossos irmãos. Não coloque a sua vontade, o seu desejo acima dos desejos e vontade dos seus irmãos, do bem comum de todos. Você é responsável pela vida do seu irmão, pelo bem-estar dele, pelo pão nosso de cada dia, que precisa ser dividido. Mas você também, como cidadão, vive em sociedade, não é um ser sozinho neste mundo. E por isso também precisa tratar todos da sociedade com o respeito devido. Porque você também depende deles. Você precisa do padeiro, você precisa do açougueiro, você precisa do motorista de Uber, você precisa do enfermeiro, você precisa do médico, você precisa do dentista, você precisa do outro ser humano, todos nós, e devemos nos tratar todos com devido respeito,